Olá, aluno do curso de Teologia do ICP, olá você que gosta, que ama, que quer aprender a Palavra de Deus. Vamos aprender Teologia Sistemática 1. Na verdade, nós temos 3 matérias com este nome, Teologia Sistemática 1, 2 e 3. Respectivamente, uma no módulo 1, uma no módulo 2, uma no módulo 3. Detalhe, sempre na minha aula, você deve ter um papel, um caderno universitário, pode ser usado, um bloquinho de rascunho, não tem problema. E você vai anotando, tudo que eu anotar aqui, você anota. Observe também os textos que vão aparecer na sua tela. Por exemplo, olha esse primeiro texto que vai falar o que nós vamos aprender nesta matéria. Veja aí na sua tela. Teologia, doutrina de Deus. Introdução, no capítulo 1, o que é teologia, no 2, a existência de Deus, no 3, os argumentos da existência de Deus, no 4, a revelação de Deus, no capítulo 5, concepções sobre Deus, no 6, os atributos de Deus, 7, a doutrina da Trindade, 8, os nomes de Deus e 9, credos cristãos. Tudo isso nós vamos aprender em 1 hora. Claro que o ponto tem muito mais assunto, mais detalhes, é mais rico em detalhes. Aqui é uma aula de reforço, tá bom? E na aula 1, introdução. O ser humano não tem capacidade intelectual para compreender a existência de Deus. Isto porque Deus é Espírito. Observe o texto bíblico que está aparecendo aí na sua tela. Ele diz assim... João 4 e 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, não há na Bíblia uma preocupação em provar a existência de Deus. A Bíblia é um tratado, é um pacto que Deus faz com os homens, mas não tem a proposta de provar a sua existência, porque Ele existe e Ele é Espírito e importa então que quem o adore em espírito e em verdade. Mas vamos para mais um texto. Observe aí novamente na sua tela. O texto está registrado em Romanos 1 e 21. Por que eu vou ler esse texto? O ser humano, ele por si só, naturalmente, ele tem uma concepção de Deus. Veja o texto. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Veja que interessante. Portanto, o homem, naturalmente, ele já tem dentro de si algo de Deus, porque somos criaturas de Deus. Veja, eu disse que a proposta da Bíblia não é provar a existência de Deus, mas muitos textos mostram claramente a existência de Deus, o seu poder, o seu domínio, os seus atributos. É isso que nós vamos aprender. Observe aí mais esse texto na sua tela. O Salmo 9:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha que importante. Quer ver outra coisa? A história de Israel. A história de Israel é uma prova. Quando você estuda, quando você observa aqueles detalhes, a saída do Egito, por exemplo, você vê a manifestação do poder de Deus, a própria história como um todo. Mas não é só isso não. Veja um texto interessante que eu quero ler com você, aparecendo aí na sua tela. Este já está situado no Salmo 14, verso 1. Por que eu quero ler esse texto? Porque embora a Bíblia mostre o poder de Deus, sempre nós vamos encontrar pessoas que querem negar a existência de Deus. Sabia disso? Mas tem texto para estas pessoas também. Leia aí, observe aí na sua tela, o Salmo 14, verso 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Isto está no Salmo 14, o verso 1. Mas nós cristãos, nós não precisamos provar a existência de Deus, porque nós já cremos que Ele existe. Mas é importante conhecer a teologia para definir, para termos um conceito da nossa fé, para melhor comunicar com as pessoas sobre a nossa fé. E tudo isso nós vamos ver agora no capítulo 1 da matéria Teologia
Sistemática 1. Vamos para a nossa aula 2, o que é teologia? Pegue aí a sua caneta e vamos definir a palavra teologia, que é a matéria que nós vamos estudar. Teologia. Mas você vê o pessoal falando, não, estou estudando teologia, para que serve a teologia? Então já vamos começar entendendo essa palavra. Tel é uma palavra que vem do grego. Tel, Deus. Logia, estudo. Olha, ficou fácil, não ficou? Estudo de Deus. Teologia, estudar teologia é isso aí. Mas vem uma pergunta, por que eu preciso aprender teologia? Qual a necessidade de eu conhecer teologia? Simples, você teve um encontro com Deus, você está servindo a Deus e de repente você encontra com um amigo e você quer compartilhar a sua fé. Para isso você precisa de conhecê-la, precisa ter a razão da sua fé. A Bíblia fala sobre isto. Observe aí o texto que está aparecendo na sua tela. O texto está registrado em Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja o motivo. Como que você vai fazer discípulos? Como que você vai ensinar? Como você vai evangelizar se você não conhece Deus? Se você não tem argumento, não conhece as doutrinas? A teologia faz isso. Vai dar esta ferramenta para você, esse instrumento para você. Mas só para isso? Não. Veja aí na sua tela o outro texto bíblico que ele diz. Este está em Judas 3. Diz assim: amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Está vendo a importância de conhecer a teologia? Como que você vai batalhar? Como que você vai defender a sua fé? Como que você vai argumentar? Não é uma batalha física, entenda isso. É uma batalha espiritual. Então a palavra de Deus está falando isto. Como você vai defender essa salvação comum? E o que é essa salvação comum? Esta salvação que nós recebemos por meio da morte expiatória de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, quando Ele verte o seu sangue, Ele garante a nossa salvação. Ele garante a nossa libertação do pecado. Ele perdoa os nossos pecados. Agora, como argumentar? Por meio da matéria teologia sistemática. Bem, nós já aprendemos que, independente de provar ou não, pela fé nós cremos em Deus, nós o aceitamos, nós sentimos Deus em nossas vidas. Agora, até as pessoas de uma maneira natural, isto está, nós lemos até na palavra, dentro da pessoa, já é automático, faz parte. Por quê? Porque somos criaturas de Deus. E entendemos também por que estudar a teologia. Embora eu já creia em Deus, eu já tenha fé, por que entender e buscar no ensino sistemático esse conhecimento? Aprendemos pelo menos 3 motivos. O primeiro deles é para mostrar a razão da nossa fé. Quando questionado por um amigo, por um vizinho, pelo filho, um parente, alguém, olha, por que você crê assim? Qual é a razão de você crer desta forma? Aí você vai usar o quê? Os argumentos da teologia, teologia sistemática. O segundo, para cumprir o ID de Jesus. Como eu vou evangelizar? Como eu vou fazer discípulos se eu não conheço a palavra? Se eu não conheço as doutrinas bíblicas? Eu preciso. E terceiro, para defender, para batalhar, para lutar por esta salvação maravilhosa que já nos foi entregue. É isto que Judas 3 diz. Diz que Deus entregou, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nós ganhamos de graça a salvação. Nós recebemos, mas existe um ser espiritual também,
que tenta de alguma maneira, de alguma forma, minar a nossa fé. E um instrumento que ele usa, o nosso adversário, é a própria religião. Tem que tomar cuidado, porque tem a religião verdadeira, mas tem a religião falsa também. Então, por meio da doutrina do ensino da teologia sistemática, nós vamos aprender as doutrinas fundamentais da nossa fé. Para quê? Para batalhar, para lutar por esta salvação maravilhosa que nós recebemos, tá bom? No próximo capítulo, nós já vamos entrar em mais conceitos sobre teologia sistemática. Vamos continuar a nossa matéria, Teologia Sistemática 1. Nós já aprendemos aí na introdução sobre a existência de Deus, nós já aprendemos também no capítulo 1 por que estudar teologia, e agora no capítulo 2, veja aí na sua tela, a existência de Deus. Mas antes de falarmos da existência de Deus, vamos mostrar alguns conceitos contrários à existência de Deus. Pegue aí o seu bloquinho de rascunho e não esqueça, sempre na minha aula, caderninho na mão, e vamos anotar. Um primeiro conceito que tenta negar a existência de Deus, anote aí, é o ateísmo. Ateísmo. Sempre a palavra "a", aqui no caso, significa negação. Quer dizer, teísmo vem de tel, de Deus. Negar Deus. Ateísmo, aquele que nega a existência de Deus. E nós temos dois tipos de ateus. Tem o ateu prático, aquele que acha que pode viver e tenta viver sem pensar em Deus. Tudo, ele leva uma vida nunca pensando em Deus, tranquilo, não quer saber de nada, não tem nenhuma preocupação com a questão espiritual. Mas tem um ateu prático. O que é o ateu prático? O prático é o que não se preocupa, mas tem o ateu teórico. O que é o ateu teórico? Aquele que estuda, aquele que busca desenvolver argumentos para negar a existência de Deus. Guardou? Então nós temos o ateu prático e o ateu teórico. O teórico, ele estuda, ele procura de todas as formas. Agora é interessante que só existem duas formas de provar que Deus não existe. Sabia disso? Só tem duas formas para você provar que Deus não existe. A primeira delas seria você viajar todo o universo. Você viajaria tudo, fosse em todos os lugares do universo, em tudo, o que é impossível. Certo? Aí você poderia falar, olha, eu fui em tudo quanto é lugar, estive lá, aqui, em tudo, ao mesmo tempo verifiquei tudo e realmente não encontrei Deus. Mas isso é impossível. Veja a complexidade do nosso universo. E a segunda seria uma revelação. Então alguém aparecesse de uma forma para você, um ser, e revelasse, olha, quero te revelar que Deus não existe. Mas se isso acontecesse, seria o próprio Deus. Quem que seria esse ser que apareceria para fazer essa revelação? Portanto, não tem como provar que Deus não existe. Até porque só o fato do ateu tentar argumentar, tentar desenvolver teorias para provar que Deus não existe, já fica aí uma dúvida. Para que eu vou provar uma coisa que não existe? Ora, só para argumentar que não existe, eu já tenho que, então, partir de uma ideia que ele pode existir. Portanto, esse argumento não funciona. Ateísmo, a gente já aprendeu. Depois tem também um argumento chamado agnosticismo. Já viu falar do agnosticismo? Qual que é o problema do agnosticismo? Olha o A de novo aí. Gnóstico vem o quê? De conhecimento. Então, nega o conhecimento. Qual é esse argumento? Ele fala, olha, já que não tem como provar que Deus existe com argumento, mas também não tem como negar, então a pessoa fica neutra. Ela fica, olha, não tem como, por meio do conhecimento humano, provar que Deus existe. Então o agnosticismo, ele nega a existência de Deus porque ele parte desse argumento, que já que não tem como provar, não tem como adquirir conhecimento dessa existência, então na dúvida
ele nega, ele fica, vamos dizer, em cima do muro. Então essa seria a ideia do agnosticismo, não é? Ele não tem conhecimento. Como ele não tem conhecimento, então, para ele, enquanto não for provado, Deus não existe. A ideia é essa, tá bom? Bom, mas é só esses argumentos para negar? Não. Tem também um argumento interessante, deísmo. Você já deve ter falado ou ouviu falar do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, ele até aceita Deus, mas ele acha que Deus fez o planeta, fez o universo, colocou o homem, tudo direitinho e saiu. Está de um outro lado. Ele não interfere em nada. Nós não temos como ter contato com Deus. É isto que ensina o deísmo. É como construir um relógio, dar corda no relógio, coloca ele lá na parede e vou embora. É assim que pensa o deísmo. Realmente Deus fez, mas Deus não se preocupa, não está envolvido com o nosso dia a dia, não tem como ter um contato, Deus está lá longe. É assim que pensa o deísta. Tem também o materialismo, anote aí, materialismo. Já viu falar, né? Esse todo mundo já viu falar do materialismo. O materialismo, ele só crê na matéria. Só nas coisas físicas, só naquilo que é palpável, ele só acredita no que ele vê. Então, o que é provado com a ciência, aí ele acredita. Fora isso, ele não acredita. Para ele, o homem morreu, volta ao pó, acabou, deixa de existir. É o mesmo processo que os animais. Na cabeça de quem é materialista, funciona desta forma: morreu, acabou, não adianta mais e já era mesmo. Mas tem mais argumento. Vamos para mais um argumento: o panteísmo. Já viu falar do panteísmo? Panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo, ele acha que Deus é tudo, faz parte de tudo. Quando você vê a flor, uma árvore, Deus é Deus. Nós somos, tudo é Deus. A substância, tudo é Deus. Ele não separa Deus da criação. Tudo é Deus. A água, a planta, a pessoa, a flor, enfim, a flora, a fauna, tudo. Deus está em tudo. Então, quando você sai, quando a pessoa morre, ela sai do corpo e se envolve com Deus, fica tudo na natureza, tudo envolvido. Assim que pensa o panteísmo. Ele não separa o Criador da criatura, tá bom? Então, esses argumentos nós apresentamos que são argumentos que tentam negar a existência de Deus, ou se aceita Deus, aceita numa concepção diferente daquilo que a Bíblia ensina sobre Deus. Mas aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, esses argumentos também que mostram a existência de Deus, que temos também argumentos filosóficos, nós vamos aprender, mas só que não é agora não, na próxima aula, tá? Não sai daí não. Matéria que estamos estudando, Teologia Sistemática 1. Está no módulo 1. Módulo 1 nós temos 4 matérias. Ela é uma delas. E agora os argumentos da existência de Deus. Nós já aprendemos argumentos que negam a existência de Deus. Agora nós vamos estudar argumentos que provam a existência de Deus. Pegue o seu caderno sempre na minha aula. Rascunho, um papel, um caderno, pode ser usado, não tem problema, mas vá anotando. Lembrando que tudo que eu argumento aqui, você encontra com riqueza de detalhes no módulo, na matéria, tá bom? Então você deve assistir a aula, depois ler o ponto, releia, veja a aula novamente se for necessário, aí sim, vá para o questionário, tá bom? Então, primeiro argumentos agora que mostram a existência de Deus, é o argumento cosmológico. Esse argumento, interessante o nome, né? Vem de mundo, né? Cosmo, universo, mundo, cosmológico. Então, através do estudo, você observando o cosmo, a Terra, o sistema, as galáxias, tudo deve ter uma causa.
não é? A causa de tudo isto seria Deus. E seria então Deus a última das causas. Olha que interessante. Então uma causa atrás da outra, até chegar na última causa de tudo existir, que seria Deus. Então Deus, a última das causas. Este é o argumento cosmológico. Você observando então tudo que foi criado, a obra, tudo o que causa uma coisa causando outra, e lá na última causa, Deus. Bem, o outro argumento é o argumento teleológico. Anote aí, argumento teleológico. Olha aí, sempre agora a palavrinha de logia, né, de estudo. Então, o estudo, o argumento teleológico fala o quê? Fala da inteligência. Tudo feito com ordem, tudo muito organizado. A lei da gravidade, as leis da física, tudo, quando você observa a complexidade do ser humano, da nossa estrutura, os detalhes do funcionamento, é tudo muito bem projetado, muito bem idealizado, muito bem organizado. Logo, tudo isto foi o quê? Projetado por um ser superior, muito sábio, muito inteligente, e este ser é Deus. Então nós já podemos entender, argumentar a existência de Deus, contemplando o firmamento, contemplando a natureza, a obra, a causa de tudo isso, Deus. E no teleológico a questão da inteligência, como tudo é feito de maneira organizada, sistemática. Quem? Só um ser super inteligente poderia ter feito isto. Quem? Deus, tá bom? Vamos para mais um argumento, o argumento ontológico. Anote aí no seu caderno aí. Ontológico, ó, lógico de novo estudo. O que diz esse argumento? O que mostra esse argumento? Mostra que nós temos já naturalmente na nossa mente, lá no nosso interior, uma concepção de Deus. Já é automático isso aí, já foi pesquisado. Ora, se eu já tenho isso dentro de mim automaticamente, então já mostra que Deus existe. Lembra quando eu falei do ateu que quer negar a existência de Deus? Só o fato dele querer negar é porque já existe dentro dele alguma coisa. E vai negar uma coisa que não existe. Se não tivesse nada, não teríamos nem a concepção. Então o argumento ontológico, ele fala isso daí. Só o fato de nós termos na nossa mente já esse pensamento sobre Deus, já é o suficiente para provar que Ele existe. Bem, temos também o argumento moral. O argumento moral. O que diz o argumento moral? Nós já temos também dentro de nós aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ora, se nós temos noção de justiça, do que é certo e o que é errado, logo tem alguém que um dia vai fazer justiça. Tem alguém que vai separar. O argumento moral fala isso. Nós não sabemos, já temos dentro de nós o que é certo e o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso. Logo, tem um juiz. E este juiz que um dia julgará todos é Deus. Esse é o argumento moral. Interessante esse argumento, não é? Próximo argumento, o argumento histórico. Argumento histórico. O que diz o argumento histórico? Veja, por exemplo, Israel. Assista o filme de Moisés. Você vai ver, você vai perceber tranquilamente o poder de Deus, Deus atuando na história. Mas não é só Israel, não. Toda a nossa história, nós vemos a atuação de Deus. Então, esse é o argumento histórico. Por meio da história, também provamos a existência de Deus. Gostou desses argumentos? São argumentos que os filósofos, os teólogos utilizaram para o quê? Provar a existência de Deus. Interessante. Então nós aprendemos o cosmológico, que através do universo nós vemos que Deus existe, teleológico, que é através das coisas todas organizadas, tudo feito de maneira muito bem programada. Temos o antológico, não é isso? Que é
já dentro da gente essa concepção de que Deus existe, o moral, o bem e o mal, e o histórico, por meio, por exemplo, de Israel. Nós vemos nitidamente a existência de Deus, tá bom?